Os custos operacionais iniciais da guerra no Irã causaram espantos dentro do Congresso americano e entre apoiadores da administração do presidente Donald Trump, mas são os custos para promover a supremacia e a expansão do controle americano guiados pelos interesses nacionais. A determinação do Pentágono em aumentar a produção de armas essenciais para a guerra ganhou cenários mais urgentes e estratégicos ao longo deste ano. É claro que impulsionada diretamente pelos custos elevados da guerra, iniciada em 28 de fevereiro com a Operação Epic Fury, uma campanha conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra alvos iranianos. Apenas nos primeiros 6 dias de conflito, o Pentágono informou ao Congresso que os gastos ultrapassaram 11,3 bilhões de dólares, valor que inclui operações aéreas intensas, munições de precisão e reposicionamento de forças, mas exclui custos adicionais como a construção prévia de bases e reparos em infraestrutura regional e as perdas substanciais de ativos aéreos como drones, aviões e militares. Com o conflito se estendendo, o Pentágono solicitou ao Congresso um suplemento extraordinário de 200 bilhões de dólares para cobrir operações contínuas, reposição de estoques e expansão da capacidade industrial, enquanto a Casa Branca propôs um orçamento de defesa na casa de 1,5 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2027. O maior orçamento da história moderna em termos nominais. Esses números refletem não apenas o alto custo diário da guerra, estimado inicialmente em bilhões por dia, mas também a necessidade premente de reabastecer arsenais exauridos por ataques com mísseis Patriot, Tomahawk e Thad. Essa escalada financeira expôs uma vulnerabilidade crítica: o esgotamento acelerado dos estoques americanos de munições precisas e sistemas de defesa antiaérea, agravado não só pela guerra do Irã, mas também pelo apoio contínuo à Ucrânia desde 2022. Relatórios do Pentágono destacam que o uso intensivo de interceptadores e mísseis de cruzeiro no Oriente Médio reduziu reservas a níveis preocupantes, forçando uma revisão urgente da base industrial de defesa. Diante disso, a administração Trump, com o secretário de Guerra Pete Hegseth à frente dos assuntos de guerra, adotou uma postura de pé de guerra, priorizando a reconstrução rápida da capacidade produtiva para garantir superioridade decisiva aos combatentes americanos. A estratégia não se limita a contratos tradicionais com gigantes da defesa. Ela busca expandir o ecossistema industrial para incluir setores comerciais civis com capacidade ociosa, garantindo que os Estados Unidos não dependam exclusivamente de fornecedores especializados em momentos de crise prolongada. No centro dessa determinação está a iniciativa revelada pelo Wall Street Journal. Altos oficiais do Pentágono iniciaram conversas preliminares com executivos de montadoras e fabricantes americanos, como a General Motors, Ford Motor, Oshkosh e General Electric Aerospace. O objetivo é único: recrutar suas fábricas, mão de obra e linhas de produção para fabricar munições, hardware táticos, mísseis e tecnologias contra drones, replicando o modelo da Segunda Guerra Mundial, quando a região de Detroit transformou suas linhas de montagem em arsenal da democracia. Essas discussões, iniciadas antes mesmo da eclosão da Guerra do Irã, ganharam urgência com a depleção de estoques causada pelo conflito. Funcionários de defesa enfatizaram a necessidade de identificar barreiras contratuais e logísticas para uma transição rápida, oferecendo parcerias que permitam essas empresas comerciais civis atuarem como suporte aos fornecedores tradicionais de defesa. A montadora Oshkosh, por exemplo, já dialoga sobre o uso de sua experiência em veículos táticos para expandir a produção de transportes e componentes militares, alinhando-se à sua receita anual de 10,5 bilhões de dólares, majoritariamente não relacionada à defesa americana.
Os motivos por trás dessa expansão são claros e multifacetados. Em primeiro lugar, a segurança nacional exige um suprimento resiliente de armas essenciais, pois a guerra do Irã demonstrou como conflitos de alta intensidade consomem recursos a uma velocidade imprevisível, superando as capacidades atuais de produção limitada a poucas empresas. Em segundo, o Pentágono reconhece que a base industrial de defesa do país, tradicional, concentrada em poucas empreiteiras, precisa de garantias comerciais para escalar rapidamente, evitando gargalos que poderiam comprometer operações futuras, inclusive em cenários de confronto no Pacífico. E aqui já podemos imaginar o principal desafio dos Estados Unidos. Por fim, a doutrina de pé de guerra da atual administração reforça a urgência de investimentos multianuais em manufatura de munições e drones, como previsto no maior pedido orçamentário recente do Departamento de Guerra. Essa abordagem não é reativa apenas à questão da guerra do Irã, mas preventiva, preparando o país para ameaças globais persistentes, principalmente no Pacífico. As implicações para as empreiteiras americanas, as grandes contratadas de defesa como Lockheed Martin, RTX, que é a antiga Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, BAE Systems, são profundas e transformadoras, com potencial para alterar significativamente sua riqueza e valorização de mercado. Mas acordos multianuais já firmados antes e durante o conflito, como o de 7 anos com a Lockheed para triplicar a produção de interceptadores Patriot, de 600 para 2.000 por ano, e quadruplicar as dos mísseis Terrad, de 96 para 400, representam bilhões em receitas garantidas e investimentos em novas instalações. Com um suplemento de 200 bilhões de dólares adicionais, com um orçamento também pedido de 1,5 trilhão de dólares à vista, essas empreiteiras americanas se posicionam para um ciclo virtuoso de crescimento sustentável, reforçando sua posição como pilares da economia de segurança nacional dos Estados Unidos, gerando muitos empregos. O Pentágono enquadra toda a expansão como medida de segurança nacional para garantir vantagem decisiva aos combatentes em conflitos futuros, não apenas nos atuais. A doutrina de defesa americana, reforçada pela administração Trump e pelo secretário Pete Hegseth, prioriza a dissuasão contra a China como ameaça principal, enquanto gerencia as crises no Oriente Médio e na Europa. Os mísseis Tomahawk, por exemplo, são explicitamente citados em análises como armas ideais para um conflito no Pacífico, devido ao seu alcance, precisão e capacidade de ataque terrestre e marítimo em grande escala. Os sistemas Patriot e Terrad, por sua vez, são cruciais para a defesa antiaérea e antimíssil em cenários de alta intensidade contra um adversário com capacidade de saturação de mísseis, como a Grande China. É sempre um prazer em trazer análises e conteúdos únicos para vocês. Por isso eu peço seu apoio de duas maneiras. É muito fácil, comprando as camisetas pelo site reserva.inc/área militar ou doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.